Atenção, atenção, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje o bate-papo aqui é com o Robson Cadena. Ele dedica parte do seu tempo a algo incrível, dar treino de futsal de forma voluntária, especialmente para quem mais precisa, na realidade, né? É incrível isso, né? Primeiramente, olá pessoal, tudo bem? Para quem me conhece, eu sou o Robson. Esse sonho ele veio um tempo atrás, há 4 anos atrás, quando eu vim de Sorocaba e eu já morava aqui, mas eu parei um tempo em Sorocaba. Quando eu vim em meio à pandemia e muitas coisas veio a refletir na mente e Deus colocou algo no coração a respeito desse projeto. E aí esse projeto está crescendo cada vez mais e hoje você vê as crianças aí, é o fruto que está acontecendo. Realmente é uma coisa muito bacana. A gente vai externar aqui o nosso muito obrigado por você ter aceitado esse bate-papo com a gente. Eu que agradeço, eu que agradeço. Então, a gente já vai começar aqui fazendo uma pergunta básica para você aqui, Robson. Robson, conta pra gente aí de onde nasceu essa ideia de treinar futsal de forma voluntária. Sim. Como eu disse, quando eu vim para São Miguel, ah, eu aluguei uma casa ali nas mediações do Curumim ali, e eu havia necessidade ali de algo a mais pelas crianças. A gente sabe muito bem que não tem sido fácil algumas crianças, não pelo fato de esforços sobre esporte São Miguel, eu acho até plausível que hoje a gente tem movimentações sobre alguém fazer algo a mais sobre esporte e eu acho plausível isso. Mas eu sei que se puder fazer mais a respeito, se as pessoas terem mais dentro de si para dar um incentivo a mais para essas crianças, um futuro próximo para elas, não que elas sejam, todas elas atinjam um patamar de profissionalismo no esporte, mas que dê uma base disciplinar para elas. Então, nasceu algo assim, que Deus colocou no meu coração mesmo, não por interesse, não por força política, não veio ao caso, mas que as crianças elas queriam que alguém treinasse elas. A gente sabe que tem as instituições privadas aqui, também tem outros projetos que também estão livres, mas eu sei que há muitas crianças na cidade, e aí você vê o exemplo de todas elas estarem aqui. Então é isso. Nasceu mais ou menos dessa maneira. Eita, olha aí, pessoal. E o que te motiva a dedicar tempo, energia sem receber nada em troca? Sim, muitos me perguntam, sempre estão me perguntando, ó, se você tem algum valor aquisitivo, você recebe algo, e eu sempre respondo com a maior transparência e clareza que se eu recebo algo de Deus. Para mim, isso é uma satisfação, é um privilégio de poder estar treinando essas crianças, sabe? Sem interesse nenhum, entendeu? Então, eu sacrifico um tempo da minha família, às vezes, sim, mas há um propósito maior. Eu creio que Deus está à frente de todas as coisas. Isso é o que eu creio. E creio também que Deus tem propósito para cada criança que está no projeto. Olha aí, pessoal, uma das coisas que eu pude entender que motiva o Robson é o desejo de ver essas crianças crescendo cada vez mais, né? Alcançando um objetivo na vida, né? Com certeza, com certeza. Quando você olha para esses meninos e meninas que treinam com você, Robson, o que mais te emociona? E que você senta, você fala, pô, olha, eu tô conseguindo tirar eles lá e fazendo eles ser alguém. Houve alguns exemplos, eu não vou citar nomes, mas houve alguns exemplos que algumas crianças estavam meio iniciadas a vender PC. Isso há um tempo atrás, uns 3 anos atrás. E quando eu vi que deu efeito chamar esses adolescentes para o treino e eles não fazer mais parte desse ambiente, sabe, do crime, vamos dizer assim, para mim foi uma satisfação. E entender que elas querem mesmo, sabe, para mim não tem palavras. Dinheiro nenhum pode comprar isso, porque é o futuro delas.
que está em jogo. Você moldar uma criança agora, com essa idade, pode ter certeza. Se você molda para o mal, vai ter resultados mal. Se você moldar para o bem, com disciplina, e, sabe, opiniões e sugestões para elas, para as famílias também, ajudar de alguma forma, eu tenho certeza que o caminho é quase 100% por bem. Verdade, cara. E nessa conversa aí, eu queria fazer uma pergunta aqui, ó. Já aconteceu de algum aluno te marcar de um jeito especial, assim, com uma história, ou que algo aconteceu assim, que marcou você, falou, puta vida, essa eu nunca mais vou esquecer, cara. Parece que arrancou lá da fundo da raiz. Sim, teve uma ocasião, aliás, não é uma só criança. E isso eu quero deixar bem claro para todos que estiverem assistindo. E como é um projeto social, então é um projeto voltado para as crianças da comunidade. A realidade nossa é que muitas delas não têm condições de comprar um futsal para poder estar jogando. E algumas ocasiões aconteceu num jogo aqui no ano passado da Copa Tchat mesmo, que uma criança que estava jogando rasgou, abriu o futsal dela e a gente teve que trocar, e não tinha reserva, a gente teve que trocar ali mesmo, uma criança emprestando para outra criança. Então aquilo ali me marcou bastante. A gente não tem muitas condições, e quando Deus manda alguém para ajudar, a gente agradece muito. E aí, muitas das vezes, não é um futsal novo, mas um usado que teve que estar descartado ali, ele é novo para muitas crianças do projeto. E foi o que aconteceu. No outro dia apareceu um voluntário e doou um futsal para aquela criança que estava com o futsal rasgado. E para mim ele marcou muito. Aquela criança ela ficou tão motivada, sabe, que ela falou, puxa vida, mas Deus abençoa mesmo, né, professor? Eu falei isso, é só ter fé que ele vai abençoar e vai pelo seu esforço. Então essa foi que marcou bastante. Eita, olha aí, pessoal. Você que talvez, provavelmente, venha assistir esse vídeo, se você sentir no seu coração aí, ó, de ajudar aqui o nosso amigo Robson e essas crianças aí, com qualquer coisa que você puder ajudar aí, ó, não se esqueça, procure o Robson, faça uma doação, ajude, pessoal, porque realmente eles merecem um livro de missões aí, ó. Dar treino de futsal também ensinar disciplina, respeito, convivência. O que você já percebeu neles de quando eles chegaram e até agora? Você já viu que eles mudou bastante, Rafael? Sim, o primeiro efeito é dentro de casa. O primeiro efeito é dentro de casa, porque a nossa relação é transparente tanto aqui dentro da quadra, quanto fora, em questão de querer saber mais sobre as famílias de cada um. Então a gente vê o entusiasmo dentro de casa, o respeito que as minhas regras, elas impõem respeito com o pai e com a mãe, com os familiares, respeito na escola, a socialização é muito importante. Então tem surgido o efeito, sim, um aluno que falava muito palavrão de aprender muitas das vezes na rua, diminuiu o respeito dentro de casa, a lição de casa, na escola, notas boas. Então, é tudo uma escala, o efeito dominó para a parte do bem, sabe? Então, se está dando certo, a gente tem que continuar. Tem que continuar. Percebe-se aí uma grande evolução, então. Com certeza, com certeza. Tá, olha aí, pessoal. O pessoal evolui. O pessoal aprende, né, Robson? Isso faz com que você se sinta também mais motivado. Com certeza. Até para mim mesmo, que pela essa opção de abrir esse projeto, eu também eu tive que me qualificar mais. Só a experiência minha não poderia bastar. Então, eu estou fazendo uma faculdade de educação física, vai aí mais uns 2 anos e meio para concluir, mas é tudo em prol das crianças. É um esforço meu, coisa minha, ninguém está pagando, sai do meu bolso, mas que eu tenho que concluir para entrar dentro das normas, entendeu? Nem sempre, imagino eu, que nem sempre é fácil. Quais as maiores dificuldades que você enfrenta nesse trabalho voluntário? Olha, muitas das vezes é o aquisitivo em relação
a materiais. Obviamente que eu quero ressaltar o seguinte, eu agradeço muito a alguns colaboradores que nesses últimos dias abraçaram a minha causa. Eu posso estar recitando a família Dega, eu sou muito transparente, eu não tenho por que esconder, vai estar no patrocínio da camisa, eles abraçaram a causa, o meu parceiro Cristiano Ouça, que ele também, ele tem um time da Vila Nova, ele tinha um time dos pequenos, só que ele veio até ali, nós conversamos e juntamos tudo e virou tudo. A galera lá do Shalom, do Curumim, a galera mais pra frente, da favela ali embaixo, da Vila X. Então a gente está fazendo um apanhado, focando nas famílias da comunidade, juntando tudo. Então eu não posso deixar de agradecer a esses colaboradores que estão abraçando a nossa causa mesmo. Já englobando essa pergunta que você falou aí, como a comunidade tem enxergado esse trabalho aí? Você apoia das famílias e das pessoas ao redor? Sim, sim. Muitas mães e pais vieram até mim num determinado período de tempo. Como não é fácil tocar um projeto social quando a gente não tem muito apoio, a gente pensa muito e de repente até parar para não prejudicar no futuro. Mas persistência, as crianças iam no portão da minha casa, professor, vamos treinar, dá aula para nós. Até que eu peguei treinar com uma bola rasgada, e às vezes não tinha nem bola, tinha que emprestar. Hoje a gente tem essa doação de bolas também. Eu quero agradecer ao Douglas, o famoso Zoinho, que é um dos grandes jogadores de futsal que foi na época. Ele ajudou nós também. Então, assim, as mães vêm agradecer em tanto que tem evoluído as crianças. E a dificuldade é essa. De repente, não é um pedido, mas se houvesse mais sensibilidade nos corações dos empresários da cidade em relação a abraçar a causa, volto a dizer, não é nada que venha entrar dentro do meu bolso. Eu sou um assalariado, eu trabalho, recentemente entrei na prefeitura, sou funcionário público, não vem nada a entrar no meu bolso, é tudo por projeto. Então, no tanto que a gente tem tudo esclarecido em notas, sabe? É tudo transparente, entendeu? Mas eu tenho um sonho que esse projeto seja um projeto amplo, que seja reconhecido na região e que seja de exemplo, sim, para muitas e muitas cidades que têm condições e de repente deixam a desejar em algumas situações. Interessante. O futsal para muitos jovens pode ser uma chance de sonhar mais alto, Robson? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque a gente tem talento. Eu volto a dizer, não se trata somente das 4 linhas. É um projeto social que abrange a melhoria das famílias também, na medida que a gente pode ajudar. Muitas das vezes precisa de uma cesta básica, uma roupa ou algo mais, remédio, e a gente corre atrás, a gente tenta ajudar. Mas dentro da quadra existem talentos aqui que a gente está mudando. E aí, para o futuro próximo, sim, a cidade de Miguel Arcanjo vai ser reconhecida por ter um projeto social sem fins lucrativos, mas que está tendo um celeiro de talentos que vão aí brilhar aí fora mais, futuramente. Isso eu garanto. Eu também, eu já estou tendo uma visão que o pessoal está abraçando, está vindo, a criançada está aí. Então é promissor, né, Rafa? Com certeza. E tem que aumentar mais. Está aberto a qualquer um que querer ajudar a esse projeto crescer, não tenha que ninguém perder, e sim ganhar. Deus vai abençoar cada um que está ajudando esse projeto, está ajudando essas crianças, e eu tenho certeza que você ajuda de um modo e Deus te recompensa de outro modo, sabe? Isso eu guardo para mim. Já teve algum momento, Robson, em que você pensou assim, para mim não vai dar, eu vou parar, cara, e
E o que fez que você pegasse e falar, não, não vou parar, eu vou seguir em frente, cara, esse negócio é... Se acontece. Eu acho que toda coisa que está começando no projeto social e quando começa sozinho, tem suas dificuldades. E sim, houve um tempo que eu tive até um recesso aí de 3 meses, mas de uma forma as crianças vinham, ligavam para mim, os pais chegavam a falar, viu, não tem como começar, a gente faz uma vaquinha, compra uma bola, mas não pare de dar aula para os nossos filhos. E isso fez eu entender que realmente era algo que eu teria que continuar. E que de alguma forma Deus iria abençoar. Ele está abençoando. Vocês aqui, você aqui está sendo uma resposta de Deus sobre o que está acontecendo. Porque até antes a gente não tinha muitos olhos. E hoje a gente está tendo olhos sim, porque as pessoas estão vendo, vocês viram o nosso trabalho, vocês estão acompanhando, e eu tenho certeza que vai melhorar cada vez mais. E parar não cogita em mim o pensamento de parar, e sim continuar. Aí sim. O que mudou? O que mudou em você como pessoa, desde que começou a dar treino voluntário? Você sentiu algo falando, pô, agora eu mudei, sim, claro, uma nova visão? A gente, com essa responsabilidade, a gente amadurece também. A gente aprende também mais e mais. Quando começou, era algo assim, sem muita responsabilidade. Mas quando foi aumentando as crianças, os pais vieram perguntar como que funciona, os horários. E isso foi fazendo com que eu tivesse um outro tipo de rotina. Eu frequento uma igreja, não vem ao caso, não tem nada a ver com religião, mas eu coloco princípios bíblicos sim, sobre as conversas com os meus alunos, falo muito sobre Deus, sim, isso daí quem me conhece sabe, não tem que esconder. E mudou, na minha casa mudou muita coisa, eu tive que ter flexibilidade do tempo para minha família e com o projeto, mas graças a Deus, a minha esposa, ela bem coerente, ela sabe dos planos de Deus em relação a esse projeto na minha vida, então as coisas estão encaminhando como Deus quer. É verdade. Olha aí, pessoal. Sempre há uma mudança dentro da gente, independente daquilo que acontece, né, Robson? A gente, na verdade, vem para ensinar, mas está aprendendo também, né? Sempre. Tá vendo? Então, e se você, agora nós estamos chegando aqui, pessoal, no final praticamente da nossa entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o Robson, aqui, ó. Se você estivesse aqui no meu lugar como entrevistador, Robson, o que você gostaria que eu tivesse perguntado e não perguntei para você? Olha, são muitas perguntas. São muitas as perguntas. Mas perguntas até mesmo polêmicas, se a gente colocar em pauta, o jeito que ela vai ser interpretada vai atingir muita gente. Mas uma pergunta é para os empresários da cidade. Que um tipo de ajuda vai interferir no aquisitivo final bruto de uma relação de pagamento, de recebimento? Essa pergunta para os empresários. Será que ajudar o projeto de escola de fiscal Shalom FC, será que isso vai faltar? Então, é uma pergunta e uma exclamação com um pedido com muito amor. Volte seus olhos a esse projeto. Procure saber mais. Liguem para mim, pergunte para os alunos. E para quem me conhece, vai saber responder. Tá aberto isso aí. A pergunta é como eu falei, é polêmico. Se eu for falar, isso vai inverter político. Então, eu não quero me aprofundar sobre isso. Mas está aberto para todos que realmente quiserem apoiar esse projeto. Pessoal, olha aí, ó. Eu não perguntei, mas ele realmente focou nisso daí. É realmente uma coisa que a gente tem que entender, pessoal. Você que está aí do outro lado, você que tem condições,
abraça essa causa, é uma causa voluntária, é uma causa que nem ele mesmo deixou, ele frisou aqui, ó, ele é um assalariado, ele é um trabalhador, ele é um cara que ele tira o tempo dele, livre, que ele podia dedicando a essas crianças, voltada a essas crianças. Então a gente está falando aqui para você comerciante, você empresário, vai lá, abraça a causa, ajude de alguma forma, né, Robson? Robson, e aqui, ó, e para quem está assistindo e também tem vontade de ajudar, aqui, ó, agora eu gostaria que você fizesse um pedido aí, você deixasse um pedido aí para esses comerciantes, que ele viesse abraçar essa causa aí, deixa lá. E um conselho também para quem está assistindo. Sim. Bom, primeiro conselho, depois o pedido. E o conselho, sabe, conselho, se fosse bom a gente vendia. Mas uma sugestão, aí é geral para todo mundo que está assistindo. Não impeça o seu filho de praticar esporte. Não impeça o seu filho de fazer o que ele gosta. É uma fase que ele está passando. A outra coisa, aproveita o tempo com o seu filho, porque essa fase vai passar. Esse projeto é aberto para todos, não somente para a comunidade, mas para todos aqueles que querem praticar o esporte. Os pais que têm mais condições e quiserem ajudar, isso vai ajudar as outras crianças que não têm condições. Sobre o pedido, os comerciantes, os empresários da cidade e aqueles que puderem ajudar, ajude. A gente, de alguma forma, pode até estar fazendo uma propaganda com todos aqueles que ajudarem. Se não quiserem se expor, também a gente vai respeitar também, sabe? Muitos que colaboraram com nós tiveram a escolha de não se expor, ligaram para mim, e o respeito é esse. Aqueles que a gente pegaram para patrocinar o nosso time, esse sim, a gente vai fazendo propagandas, vai ter partes sobre esses empresários, mas é isso. O simples pode ser importante na vida de cada jovem aqui. O menos pode ser muito mais no futuro de cada criança aqui. E eu quero já agradecer a sua presença por me convidar aqui para essa entrevista. Já era para ter acontecido já faz tempo, mas devido aos compromissos, eu quero estar agradecendo ao Corva, não posso deixar de agradecer a ele, porque ele, no ano passado, deu um suporte tão grande da gente entrar nos campeonatos. Tem outras pessoas que também quero o secretário de esportes, o Júnior, que cedeu o horário para nós aqui, muitas das vezes ele pega e estende para nós. E outros mais, que se eu esqueci, me desculpa, me perdoe. Agradecer no geral a todos que estão empenhados. E todos esses que eu estou agradecendo, vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Tá? Deus abençoe a todos. Robson, primeiramente, obrigado por compartilhar essa caminhada com a gente. É inspirador para a gente ver que o esporte, de uma forma, ele é uma ferramenta muito poderosa que transforma vidas, tá? E transforma todos aqueles que eu acredito que estão passando pelas suas mãos. Eu creio nisso, eu creio. E para quem está aí acompanhando aí a entrevista, pessoal, né, deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma ajuda aí para o nosso amigo aqui, porque realmente o trabalho dele é um trabalho global, a gente está acompanhando. A gente não está falando aqui algo que a gente não sabe. A gente está falando algo que a gente está vivendo, a gente está acompanhando. Pessoal, vem conosco, se inscreva no canal e aquele forte abraço. Fui!